Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre esse tema, como e quando falar de sexo com seus filhos. Vocês receberam aí, eu fiz questão de fazer um pequeno resumo, um esboço sobre o que a gente vai falar aqui, exatamente para que vocês não precisem olhar para mim, nem prestar atenção no que eu vou falar, vocês podem ler, brincar, riscar, escrever ali o que vocês têm, não tem problema nenhum, tá? Então fiquem à vontade. E logo no início eu fiz uma indicação de alguns livros, você talvez diga assim, eita pastor, já procurei esses livros, não encontrei disponível nas livrarias. Realmente são livros difíceis de encontrar, talvez você vai encontrar aí em algum sebo, talvez da estante virtual, aqueles que gostam de comprar livros usados. São livros que eu acho que a gente deveria ter em casa, mesmo porque são livros que, infelizmente, vão sair de moda. Vocês sabem que tem aqueles livros de moda, né? Então, que é o tema do momento e tal, e quando vai tocar no assunto da forma e abordagem como esses livros tocam nesse assunto, geralmente são deixados assim meio de lado por causa da questão do modernismo que nós encontramos hoje em dia, tá bom? Mas são sugestões de livros. Se vocês não encontrarem, depois entrem em contato com a gente vê uma maneira de passar isso aí para vocês depois, tá bom? Muito bem. Primeiro eu quero começar destacando alguns mitos que você escuta sobre esse assunto. O primeiro mito é que, primeiro, as pessoas também dizem, pastor, falar sobre sexo para criança, isso é totalmente desnecessário, isso já vem aprendido, já vem no nosso código genético, todo mundo já sabe o que é isso, certo? Não. Não se engane, se você não ensinar, alguém vai ensinar. Não ache que a criança já vem aprendido tudo, ela já sabe tudo. Eu gosto muito de uma frase do pastor John MacArthur, que ele usou num livro, que ele diz assim, a criancinha, você vê ali aquela coisa mais linda, né, fofinha, quando nasce assim, né, é gostoso e tal, não sei o quê, mas ali dentro não tem nada de bom. O que a Bíblia diz? A nossa natureza é pecaminosa. Quer alguma coisa de bom? Coloque. Se você não colocar, não espere depois que tenha alguma coisa de bom. Não vai ter. O segundo mito é que diz, pastor, não se preocupe não, aprende com o tempo. O tempo é o melhor professor que existe. Não concordo. O tempo não ensina nada. Nada você vai aprender com o tempo. Pega uma criança, bote aquilo lá no meio do mundo, espere ali depois de alguns dias e veja se nasceu alguma coisa de bom dentro dela. Porque o tempo, esquece. Tempo não ensina nada para ninguém. O terceiro geralmente os mais antigos dizem, pastor, no meu tempo não precisou disso, né? Por que agora tem que falar disso para as crianças? Concordo. Graças a Deus vocês viveram num tempo muito bom, só que eu não vivo mais nesse tempo. O tempo que eu vivo é outro, onde as crianças são bombardeadas a cada dia com informações vindas de todos os lados. E a pergunta é, que informações são essas? Quem são os professores dos meus filhos para ensinar sobre sexo? E a quarta, pastor, isso é polêmico, muito polêmico. Portanto, melhor ficar quietinho e não dizer nada. Realmente, em algumas situações, é melhor a gente ficar quietinho e não dizer nada mesmo, e evitar certas polêmicas. Eu acho que atualmente, nesses últimos dias, vocês devem ter vivido muitas polêmicas, né, de eleição e tudo. Realmente, esse tipo de assunto, não quero nem papo sobre isso. Mas quando fala de sexo, para o meu filho, desculpa, não é polêmico, é ensinamento. E eu vou ensinar sim. Então, eu quero compartilhar com vocês alguns princípios que eu acho que vai ajudar você a lidar com esse assunto. O primeiro princípio nós encontramos lá no livro de Provérbios, capítulo 22, no versículo 6. Eu acho que é um texto bem conhecido de vocês, inclusive eu deixei na anotação de vocês aí. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, do caminho. Então, a educação sexual, ela vai além do provimento de informações. Ela vai muito além de você falar de sexo com seu filho. A educação sexual, ela molda o caráter da criança. A nossa meta é não só ensinar a questão da educação sexual, mas é tentar proteger os nossos filhos e formar neles
uma educação para que ele possa ter lá na frente um casamento profundo, para que ele possa ter um relacionamento significativo, cheio de intimidade com a sua esposa. Não são poucos os casos, os problemas que nós, pastores, enfrentamos ligados a problemas sexuais, tabus, ignorância. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já tive de tratar um caso de um senhor, 65 anos, casado já há mais de 40 anos, e ele disse: pastor, eu tenho uma grande dificuldade. Sabe qual é? Todas as vezes que eu tenho um relacionamento sexual com a minha esposa, eu saio e oro, porque eu acho que eu estou pecando. Relacionamento sexual com a sua esposa, casado, mas quando eu saio de lá, pastor, eu acho que eu fiz uma coisa muito errada. O que é que vocês acham que é isso? Falta de informação, tabus, velho problema lá do catolicismo, quando a gente aprendia que o pecado de Adão e Eva foi o sexo. Isso traz enraigado e as pessoas levam isso para dentro do casamento. Então, o que o seu filho aprender hoje, você acha que ele vai levar até onde? Ele leva assim até o casamento. Nós devemos moldar os valores e as atitudes dos nossos filhos. Nós devemos moldar a sua visão de mundo. Como é que seu filho vê o mundo? Porque o mundo que tem sido apresentado aos nossos filhos não é um mundo muito bonitinho, não. Não é um mundozinho verde e amarelo, não. É um mundo escuro. Nós devemos praticar o que nós pregamos. E às vezes, infelizmente, quando saímos, colocamos o pé para fora da igreja, parece que é outra realidade. Por que nós não vivemos a igreja dentro dos nossos lares? Não, pastor, a igreja é lá na rua tal, em número tal, lá é a igreja. Quem disse? Onde é que você leu isso na Bíblia? Não é isso que diz na Bíblia, não. Igreja não é prédio, não. Onde você viu isso, que igreja é prédio? Igrejas são pessoas. E a Bíblia diz que quando estão mais de 2 pessoas reunidas, ali é uma igreja. Eu, minha esposa e minha filha. São quantos? 3. Vocês acham que ali é o quê? Uma igreja, dentro da minha casa. Por que eu não estou vivendo a igreja dentro do meu lar? Então nós precisamos aprender com tudo isso. Então surge a segunda pergunta: o que nós podemos fazer? Então vem o segundo princípio, e aí nós tiramos lá de Deuteronômio, capítulo 6, no verso 7, que diz: tu as inculcarás a teus filhos. O texto é um pouco mais longo, mas eu pincelei esse texto. Os pais são o fundamento da educação sexual. Você pode ter um impacto enorme na vida do seu filho quando a gente fala de sexo. Ou você pode ter um impacto negativo. Depende muito da forma como você vai tratar esse problema. Pense só por alguns instantes. Você é um modelo apropriado para o seu filho? Quando o seu filho olha para você e diz: esse é o homem que eu quero ser. Quando a sua filha olha para você e diz: essa é a mulher que eu quero ser. Será que eles olham para você assim? Porque eu já ouvi de alguns filhos, algumas crianças dizem assim: eu jamais quero ser igual ao papai. Como? Né? Meu pai só precisa conhecer meu pai. Pensa na figura. Como você tem lidado com a sua própria sexualidade? Papai e mamãe. Suas atitudes são baseadas no padrão de Cristo? Sim. E aí, pastor, que história é essa? E a Bíblia fala de sexo? Fala muito. Daqui a pouco a gente vai ver alguns textos. Você tem a habilidade de expressar e defender claramente uma visão cristã de sexualidade? Ou você se baseia no que o mundo diz, no que as revistas, a internet, os livros que tem dos PhDs no assunto falam? Ah, meu filho, é porque você não sabe. O doutor fulano de tal falou isso. E a Bíblia? O que ela diz sobre isso? Não, a Bíblia... Bem, meu filho, a Bíblia você sabe, né? Papai não sabe nada. Papai tem dificuldade. Papai prefere ler um livro secular do que ler a Bíblia.
Em uma pesquisa que eu vi há algum tempo, ela diz que eles fizeram uma análise lá e eles dividiram os pais em 4 tipos. Os pais negligentes, eles não se importam com os filhos, e por incrível que pareça, o número é grande de pais que não se preocupam com os filhos. O resultado, filhos rebeldes. Não, deixa o bichinho, você sabe o bichinho, né? Né. Você está criando um monstrinho dentro de casa. O segundo são os tolerantes. São receptivos, afetuosos, né? Atenciosos para com seus filhos. Resultado, crianças impulsivas e irresponsáveis. Elas tendem a mostrar mais agressividade e hostilidade para com as outras crianças. Pessoal, isso aqui foi uma pesquisa, foi analisada entre centenas de pais e chegaram a essas conclusões. O terceiro tipo lá da pesquisa são os autoritários. Tentam controlar e moldar seus filhos, mas sem sensibilidade ou respeito para com eles. Resultado? Filhos que querem se livrar dos pais. Tomara completar meus 18 anos, que obrigado. Eu saio de casa, pego o beco. Nunca mais papai e mamãe vê isso. Vocês já viram crianças assim? Doida para sair de casa? Eu já vi. E por último, pais que exercem autoridade. Eles têm regras, mas estão dispostos a solicitar e discutir as opiniões e sentimentos de seus filhos a respeito das regras. E aqui deixa eu abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre regra. Pessoal, não adianta eu criar regra no meu lar se essa regra não vier acompanhada de um princípio. Criar regra é muito fácil. Menino, se tu pegar nesse papel, tu apanha. Regra. Linda, maravilhosa. Peguei, pá, chibata. Tudo bem, foi uma regra. Qual o princípio? O que você acha que seu filho entendeu disso? Se eu pegar em qualquer papel dentro de casa, eu apanho. É um princípio? Não. Não. Então, toda regra tem um princípio. Papai, por que eu não posso fazer isso? Meu filho, você não pode fazer isso por causa disso. Nós temos esse princípio aqui em casa, isso. Por quê? Porque daqui a pouco, aquele meninozinho pequenininho, ele cresce. Aí sabe o que acontece? Ele vai ser um expert em quebrar as regras. Ele se especializa em quebrar regras. Não, o senhor disse que eu não posso pegar nesse papel, mas nesse aqui o senhor não disse. Logo eu posso pegar. O senhor disse que eu não podia fazer isso, mas isso eu posso. Ou seja, o que adiantou? Eu conheci um casal que ele tinha assim, mais ou menos, não sei lá quantas regras tinha, mas ela só pode assistir televisão de tal hora até tal hora não pode. Só pode se alimentar de tal hora até tal hora não pode. Tem que... eu disse assim, cara, eu teria que pegar uma mente assim, do tamanho de um elefante para entender todas essas regras. Quantos princípios tinha? Nenhum. Cresceram debaixo de muita regra, meninos obedientes às regras, quartel militar. Pá. E ficou só nisso. Hoje, os dois desviados. Os pais me exemplo, quanto crianças. Depois, os filhos não quiseram mais saber. Me livrei das regras. Hoje eu tenho minha independência. Hoje, eu mando em mim. Vai encarar? Papai e mamãe, baixa a crista e não pode fazer nada. Irmãos, nunca crie regras na sua casa se essa regra não for acompanhada de um princípio. Nós não fazemos isso por causa disso. Eu nunca disciplinei minhas filhas porque elas quebraram um jarro, quebraram alguma coisa dentro de casa, ou destruíram alguma coisa. Não, de jeito nenhum. Isso é rebeldia, quem disse? Não, rebeldia é quando eu digo para elas, filhas, por favor, não mexa nesse computador, ele está ligado aqui, tem uma câmera aqui do lado, não mexa nele. Se você mexer, o papai vai ter que te disciplinar. Porque se você mexer, você vai quebrar, vai dar trabalho, vai prejudicar o trabalho do papai e tal. Não. O pastor derrubou, quebrou.
Filha, o que foi que o papai falou? Ah, pai, foi sem querer. Pois é, pois o papai vai te disciplinar querendo. Porque você era para ter mais cuidado. Papai te avisou, papai te explicou. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas a diferença é gigantesca. Eu conheci uma criança que ela apanhava que só, mas apanhava muito. O pai dela batia, eu vou acabar matando meu filho. Batia nele até com o cinto, com a fivela do cinto. Aí um dia pediu minha ajuda, eu fui lá conversar com ele e tal. Eu disse, tio, eu tenho um problema. Papai e mamãe trabalham. Eu passo o dia todinho em casa sozinho. E eu não sei o que é que eu posso e não posso fazer. Eu só sei de uma coisa, toda a vida quando ele chega, ele mete a chibata em mim. O que adiantou? Estava criando o quê? Uma criança ou um monstro? Um monstro. Não é por aí o caminho. Então, muito cuidado com a questão da regra. Existe um consenso geral que, hoje em dia, que o estilo mais eficiente de produzir crianças saudáveis é exatamente o quarto. É exercer a autoridade sem autoritarismo, tá? Os pais devem ser representantes de Deus aqui na Terra. Pense um pouquinho nisso. As escolhas sexuais do seu filho, elas serão afetadas pela qualidade de relacionamento que ele vai ter com vocês. Papai e mamãe, o relacionamento que seus filhos tiverem com você vai afetar diretamente nessas escolhas que ele vai fazer. Quem é o padrão do filho na hora da escolha da esposa? Adivinha? Eu não sei se vocês são diferentes, talvez eu seja um ET. Mas quando eu fui atrás de uma esposa para mim, quem era o meu padrão? Era minha mãe. Mulher batalhadora, guerreira, vibrante. Eu disse, eu quero uma mulher igual a minha mãe. Fui atrás. Consegui. Achei. Então, quem é o padrão de escolha da sua filha? Deve ser você. Porque se não for você, adivinha quem vai ser? Ninguém. Ela convive com você. Ela vai ficar perdida. E agora? Vai ser o artista da novela? Vai ser o cantor? Vai ser... Perdidona, perdidona. Vai atrás de quem? De um príncipe. Encantado. Isso existe? Só na ficção. Ela tem que olhar para dentro da casa dela e encontrar o padrão que ela deve seguir. Antes de falar de sexo com seu filho, é preciso que você faça algumas avaliações. Primeiro, avalie sua fé pessoal em Cristo. Pastor, agora endoidou. Espera aí, o que tem a ver fé com sexo, pastor? Muito. Abra em 1 Coríntios 7,4. Vamos brincar de espada para o ar. Quem chegar primeiro pode ler. O que diz esse texto? 1 Coríntios 7:4. Vamos lá. Estamos falando de quê? Sexo, não é não? Mulher não tem poder sobre o seu corpo, nem o marido sobre o seu. Um tem poder sobre o outro. Princípio claro nas Escrituras. É ou não é? É. Logo, quem deve ditar o padrão sexual, quem é? Palavra de Deus. Está lá a mulher. Ele aprontou hoje comigo, ele vai ver, vai dormir no sofá. No sofá. Não dou nem travesseiro, é azar dele. Uma semana sem sexo, nem chega perto de mim. Se chegar perto de mim, eu dou um chute nele. Padrão bonito, irmã. Lindo, maravilhoso. Só que não é bíblico. Vamos ter que ver aí a maneira de tratar isso aí. Então, avalie a sua fé pessoal no Senhor Jesus Cristo. Eu acredito em Cristo, eu acredito na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o meu corpo pertence ao meu marido. Ah, cachorro. Aprontou comigo e vem querer ter relação comigo hoje à noite. Que lasqueira. Eu sou bíblico. Eu estou falando bíblico, por favor, não estou falando aqui de igreja bíblica, tá? Bíblico, estou falando aqui de Bíblia, tá? Então, princípio básico. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, nem o marido tem autoridade sobre o seu corpo. Ponto. Pastor, e como é que fica a briga?
Sei lá, vamos se resolver. Senta aí, vamos. Peraí, a gente vai já deitar. Eu sei que você está precisando, a gente vai ter o nosso tempo lá. Mas vamos conversar antes, por favor, que eu não aguento. Está por aqui, o que tu fez de manhã, desgraçado. Beleza, trata, sem problema nenhum. Segundo, avalie seu estilo de paternidade. Eita, eu poderia enfatizar aqui vários aspectos, mas eu queria só tocar num ponto da paternidade. Presença. Paizinho, você é presente na criação dos seus filhos? E por favor, agora com esse negócio de trabalho em casa, né? Os caras, pastor, eu passo o dia todinho em casa. Todinho. Às vezes é o pai mais ausente que tem, é aquele que passa o dia todinho em casa. Porque ele passa o dia de corpo presente e de mente ausente. Não é por aí o caminho. Presença significa participação. Significa atenção. Paizinho, olha para o teu filho. Olha para o teu filho. Terceiro, avalie suas atitudes e sentimentos sobre sexualidade. De que forma vocês tratam o momento de intimidade com vocês? Respeito, atenção, compreensão. É dessa forma que você... Porque, detalhe, existe um radar dentro de casa. Galera, você não tem noção desse radar. Não é 2 ouvidos não, parece que tem 50. Olhar, quando eu chego para minha esposa, amor, sabe, silêncio sepulcral, eu tenho 3 filhas, silêncio sepulcral. Eita, meninas fofoqueiras da gota serena. Não, pai, o senhor também, hein? Nasci ontem. Então, seu filho presta atenção no tempo que vocês têm, até na intimidade. Não se enganem. Avalie as suas atitudes e sentimentos sobre sexualidade. Avalie seus conhecimentos dos fatos sobre sexualidade. Eu não sei se você... Antigamente só tinha 2 coisas para a gente aprender. Heterossexual e homossexual. Né? Era fácil. Você sabia o que era heterossexual e sabia o que era homossexual. Você sabia tudo sobre a relação de sexo. Né? Hoje em dia você tem bissexual, pansexual, assexual, binário, não binário. Aí teu filho chega e pai, a menina lá do colégio disse que era binária. Binário. Será a linguagem de computador isso, esse negócio? Como é esse negócio aí? Binário. É, pai, ela é binária. O senhor concorda ou não concorda? Menino, sei lá, se vira. Não dá mais. Nós precisamos conhecer um pouquinho sobre isso. E quando a gente fala de perversões sexuais, antigamente você via aí os 3 ou 4 tipos. Eu estava fazendo um estudo, uma vez com os adolescentes, e fiz uma relação. Eu vou citar bem rápido, não vou falar sobre isso, porque não é a nossa praia aqui, mas só para vocês sacarem mais ou menos como a coisa é complicada. Narcisismo, masturbação, sadismo, masoquismo, exibicionismo, pedofilia, pederastia, gerotofilia, fetichismo, travestismo, homossexualismo, incesto, necrofilia, bestialidade, zoofilia, voyeurismo, coprofagia, coprafilia, autoerotismo, fronteirismo. Deu para contar? Não. 20. Pai, a menina disse lá no ônibus que o homem estava fazendo fronteirismo com ela, pai. O senhor concorda? O quê, menino? Frota o quê? Frota de ônibus? Não, pai. É fronteirismo. O que é isso? Sei não. Eu não estou mandando vocês estudarem sobre isso. Óbvio, por favor, nem vão atrás, porque é só nojeira. Mas isso é para vocês saberem que seus filhos conhecem sobre isso. Não se enganem. E levem a sério. Por isso é que eu disse, avalie seus conhecimentos sobre isso. A gente precisa conhecer um pouquinho mais desses assuntos. E o quinto, avalie a sua capacidade de falar sobre sexo com seu filho com naturalidade e confiança. Se seu filho notar que você não sabe nada daquele assunto,
Ele não passa da segunda pergunta, ele fica na primeira. Coitado do pai, parou no tempo. É um quadrado. Não dá. Então, como falar de sexo com meu filho? Vem o terceiro princípio. Conte histórias para o seu filho. É muito interessante, as histórias são um poderosíssimo instrumento de ensino. Quem é que ensinou por histórias? Quem foi o maior contador de história? Jesus Cristo. Jesus Cristo poderia ter montado uma teologia sistemática, expositiva para a gente? Poderia. Paulo ensinou por princípios. Cristo fez alguns ensinamentos, mas ele optou as parábolas. Ele optou por contar histórias para a gente. Por que será? Os autores do Antigo Testamento poderiam ter optado, se eu vou contar aqui, Israel é isso, isso e isso, e vocês vão fazer isso, isso, isso e tal, acabou. Não, contar histórias. Eu vou contar uma história para vocês. Eu vou contar a história de José. José era um homem puro, temente a Deus, e foi tentado pela mulher de Potifar. Nós aprendemos sobre não adulterarás, mas aprendemos também a história do que significa não adulterarás. Olha como a Bíblia é impressionante. Histórias. Nós precisamos contar histórias para os nossos filhos. Adivinha quem é que tem usado esse instrumento e com muita intensidade? Televisão, internet, streamings, as séries, as novelas, os filmes, eles contam uma narrativa, uma história. Certa vez eu estava pregando lá na sala dos juniores, aí a menina contando a história de Davi e tal, disse, tio, que pena, o senhor não conhece a história de Davi. Não conhece a história de Davi? Não, tio, eu assisti a novela. Davi faz isso. Novela. Eita, zebrou. Papai e a mamãe dizem que a gente tem que assistir todas as novelas bíblicas. Bíblicas. Lascou. Tem que assistir. Tem. Ferrou. O que tem de Bíblia ali? Zero. Muito pouco. Ou quase nada. E quando tem é distorcido. E aí eu fui mostrar pela Bíblia. Cara, assim, ó, a Bíblia diz isso, 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 isso. Não, está errado. Eu assisti a novela, tio. Estou dizendo. Agora vai dizer para aquela criança que a novela é verdadeira. Não, é mentirosa. Não, é a Bíblia. Vocês têm noção como a coisa é complicada. Isso eu citei um exemplo, mas eu poderia citar aqui vários exemplos. Eles têm usado essa ferramenta de histórias de uma maneira muito poderosa. E nós precisamos contar as nossas histórias. E nós devemos contar a nossa história da maneira mais bíblica possível. Quando ensinar? O melhor ensino, aí o quarto princípio, o melhor ensino de uma criança ocorre nos momentos ensináveis. E quando é que isso ocorre? Quando a discussão e a instrução se entrelaçam naturalmente com os eventos e necessidades da vida diária. Então, você já deve ter passado por momentos onde tem algum tipo de discussão, algum tipo de informação que você vai passar, essa é a hora espetacular para ensinar. Por favor, papai e mamãe, não despreza as informações que teu filho passa o dia todo para ti. O menino manda mais mensagem para você do que o WhatsApp. É o tempo todinho. Ele está brincando aqui no carrinho e diz, pai, o senhor sabia que... Opa! Quando minhas filhas diziam, pai, o senhor sabia, ó, radar, concentrado. Diga, filha, o que é que o pai sabia? E aí vamos trabalhar aquela informação, vamos ensinar e vamos trabalhar. Eles passam o dia todinho fazendo isso. Mas nós preferimos... WhatsApp. Mensagem. É do grupo, é do seu... Bota esse troço no lixo. E vai ouvir as mensagens que teu filho tem mandado para ti o dia todo. Manda direto. E se não está mandando, adivinha, é que você deve ter cancelado ele no grupo. Se você cancelou, ele deixa de mandar. Como é que eu cancelo? Eu digo, menino, deixa de falar besteira. Menino, está pensando em besteira. Esquece isso. Não faz isso. Antes disso,
Estimule as perguntas. Boa, gostei, foi boa a tua pergunta. Joia, vamos mais fundo. Legal, show. Elogie quando elas fizerem perguntas. Obrigado, filha, foi muito boa a tua pergunta. Papai gostou. Não critique a pergunta, por mais ingênua que pareça. As minhas filhas chegam e falam, pai, ela tem já 17 anos, a mais velha. Pai, eu quero fazer uma pergunta, mas eu acho que é tão boba. Não, filha, nunca uma pergunta sua vai ser boba para o papai. Pode perguntar. Papai gosta de ouvir. Pode falar. Elas não deixam de perguntar. É tão bom quando elas perguntam para mim, porque se elas não perguntarem para mim, adivinha para quem elas vão perguntar? Quem será que tem melhores condições de dar resposta para ela? Dê atenção à pergunta, procurando entender o que está por trás da pergunta. Para quem estuda a Bíblia, lembra daquelas 3 perguntinhas básicas, né? Por que eu faço o que eu faço? Eu faço o que eu faço porque eu quero o que eu quero. Porque eu quero o que eu quero, eu quero o que eu quero porque eu sinto o que eu sinto. Por que eu sinto o que eu sinto? Acertei o coração. Esse é o seu objetivo. Acertar o coração do seu filho. E tentar descobrir ali onde foi que algo deu errado. Não castigue a criança por causa de uma pergunta. Por favor, por mais esdrúxula que seja, possa ter um palavrão dentro da pergunta. Ensine, filho. Ok, papai entendeu a sua pergunta. Agora, por favor, não diz mais essa palavra, isso é um palavrão. E a Bíblia diz que nós devemos controlar a nossa... Explica para ela bem direitinho. Pergunta do tipo, papai, quando eu acordo, por que eu fico com o pênis duro, hein, pai? Por que é isso? Ah, filho, vamos sentar, o pai vai te dizer. Mamãe, por que às vezes a minha vagina fica molhada? Pessoal, isso é pergunta natural de criança. Se o seu filho não está fazendo essa pergunta para você, ele fez para alguém. Pode ficar certo que ele fez. As crianças não podem ouvir respostas grosseiras do tipo: deixa de imoralidade, menino. Tem vergonha na cara. A nossa família é cristã. Quem disse que isso é imoralidade? Quem disse isso? Onde foi que vocês viram isso? Isso é imoralidade. Quem disse que isso é pecado? Me mostra na Bíblia aí, onde fazer uma pergunta dessa, isso é pecado. Irmãos, respostas como essa só provam o desconhecimento de vocês sobre o que a Bíblia fala de sexo. Rapidinho, espada para o ar. Cantares 1:13 e outro Cantares 4:5. Primeiro, Cantares 1:13. Quem chegar lá primeiro pode ler. Cantares 1:13. Ninguém chegou lá? Oxente, vocês estão bem, hein, galera? Se não ler, eu leio. Ninguém vai ler? Não, qualquer um pode ler. Isso é Bíblia. O meu amado é para mim como um sactel de mirra, posto entre os meus seios. Aí é poético. Não, é sexo. Ela está falando que o amado dela, entre os seios dela, ela é como um sactel de mirra, ou seja, um negócio gostoso, agradável. O que isso tem de pecado? É Bíblia. Vamos para o outro. Cantares 4:5. Passa aí, uma página. O que Salomão está dizendo? Meu amor, seus seios são lindos. Isso é pecado? Isso é imoralidade? Por favor, irmãos. Por favor. A Bíblia tem textos belíssimos como esse para a gente entender que o sexo tem um espaço, sim, na nossa vida. E devemos tratá-lo como tal, com importância, com significado, com atenção, com responsabilidade. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Nós não podemos desprezar nada disso. As crianças precisam confiar no pai
E essa confiança vai permitir, né, ajudá-la na formação do seu caráter. Existem 4 elementos na formação do caráter. Valores. Os nossos filhos nos leem como se fôssemos livros para saber o que nós valorizamos. Irmão, não adianta simplesmente dizer, vamos para a igreja. É muito bom estar na igreja, mas você não vem para o culto de oração. É muito bom dizer, é importante, eu quero criar meus filhos da igreja, mas se aparecer um passeio domingo de manhã, vamos para o passeio, porque a escola dominical fica em segundo plano. Para com isso. Que valores o seu filho tem? Será que são os mesmos valores que você tem? Talvez. Você não valoriza a igreja, você acha que seu filho vai valorizar? Segundo, crenças. Precisamos procurar entender cuidadosamente quão bíblicas e sábias realmente são as crenças que absorvemos e passamos para os nossos filhos. Amanhã eu vou tocar um pouquinho mais nesse assunto, mas eu queria que você pensasse um pouquinho nisso. Será que o que você crê realmente é Bíblia? Será que não tem aí um monte, uma enxurrada de tradição, uma bagagem grande de cultura inútil? Será que não? Irmãos, tenham cuidado. Habilidades. As habilidades, elas são aprendidas por meio de modelos que as crianças são expostas. E por último, apoio. O relacionamento íntimo entre pai e filho vai ajudar o filho a agir de forma sexualmente conservadora na adolescência. Pergunta é, como contar essas histórias? Então vem o nosso 5º princípio. As primeiras mensagens são as mais convincentes. É muito mais eficaz formar a visão de uma criança sobre a sexualidade a partir de elementos básicos do que corrigir distorções lá na frente. Coisas básicas agora vão te ajudar lá na frente a não ter que tratar de assuntos muito mais complexos. Diga para a criança que os órgãos sexuais foram criados para dar prazer ao homem, porque Deus quis assim. Ponto. Deus quis assim. Deus deu os órgãos sexuais para que a gente sentisse prazer. Onde é que está errado nisso? Não podemos atribuir motivos sexuais adultos às curiosidades das crianças. Cuidado com isso. 4 elementos importantes na nossa mensagem. Primeiro, devemos ensinar a excelência do corpo da criança como uma criação especial de Deus. Foi Deus que criou teu corpinho do jeito que é, cuida dele, protege. Tudo isso é uma mensagem que nós passamos. Devemos ensinar que os seus órgãos sexuais têm um propósito especial e por isso deve ser privado. Nós temos 3 filhas, moças. Logo no início, era necessário eu trocar a fralda, por conta só eu e ela, era gêmeas e tudo. Eu fazia a higienização, ajudava ela e tudo. Mas quando elas começaram a crescer um pouquinho mais, eu disse, filha, eu vou cuidar de agora outra parte. Agora cuida você, para ela não ter aquela ideia de um homem tocando nelas. Então, isso, a partir de hoje eu não troco mais fralda. Aí, acho que no 3º, no 4º mês, mais ou menos, agora, a partir de agora, você troca. Para ela saber que é a mamãe que toca, cuidado e tudo, tudo isso. Elas precisam entender essas coisas. Devemos ensinar que você entende o interesse dela pelo corpo de outra pessoa. Devemos ensinar as crianças a estabelecer limites com relação aos seus órgãos sexuais. Tem limite. Só quem toca é você, papai, ou a mamãe, ou algum médico, na presença do papai e da mamãe. É natural uma criança brincar com os órgãos genitais. É muito comum a gente trabalha com criança há muito tempo, vez por outra a gente está lá na salinha e está a criança com as 2 mãozinhas dentro das calças brincando com o órgão genital. Menino imoral! Não. O que esse pai anda ensinando para ele? Nada. Por isso que ele está colocando a mão na calça. Só isso. O que tem de mais? Nada. Então, haja com naturalidade. Se isso acontecer na igreja ou em casa, de repente você vê seu filho lá tocando os órgãos genitais, você tem que chegar e explicar para ele por que é que isso acontece. Tudo natural. Ele está tendo sensações, pessoal. Ele tem culpa disso? Não. Então vamos ensinar o que ele faz. Filho, não toque, isso aqui não é assim. Tal. E você explica bem direitinho isso. É fundamental que os pais ensinem as primeiras mensagens sobre sexo para os seus filhos. Muito cuidado com a linguagem a ser utilizada. Não utilize palavras mundanas, palavrões. Não, use palavras sensatas, corretas.
que ela possa aprender. Lembre-se, a criança tem que valorizar o sexo e não banalizar. Muito cuidado com relação a isso. Qual a idade para começar a falar de sexo para a criança? Alguns estudiosos no assunto dizem que entre a idade de 3 a 5 anos, as crianças passam por um período de grande curiosidade com relação ao sexo. A solidificação final da identidade sexual da criança, como menino, ocorre antes dos 5 anos. O que é essa identidade sexual? Aqui ninguém está falando se a pessoa sabe ou não sabe sexo. É o interesse dela pelo sexo. Você vai pegar 2 meninos de 1 ano, um menino e uma menina. Eles tomam banho juntos, brincam, se divertem lá e nem nota que um é homem e outra é mulher. Nem saca isso. A partir do 3º ano, depende de casa a casa, você sabe que ser humano é muito complicado a gente determinar uma data exata. Mas a partir de uma certa idade, geralmente entre o 3º ano e o 5º ano, ela começa a notar, a minha irmã tem um negócio diferente do meu. O que é isso? Por que eu tenho isso e ela não tem? Então, ela passa a compreender essas coisas. É o que se chama de formação da identidade sexual. Isso tem nada a ver com homossexualismo. Isso é uma confusão que as pessoas fazem. Não tem que determinar o sexo. Não, ela sabe o sexo. Aliás, todo mundo sabe o seu sexo quando nasce. Então, isso aí não tem perigo nenhum. O que acontece é a formação da identidade, que é completamente diferente, tá? Então, algumas maneiras de ajudar a criança nessa definição. Primeiro, os pais devem aproveitar toda a oportunidade para afirmar o sexo da criança. Está vendo que você é igual ao papai? Você tem as mesmas coisas do papai? Menina, está vendo que você é igual à mamãe? Você tem as mesmas coisas que a mamãe? Os pais devem considerar a identificação da criança com o pai do mesmo sexo como sendo absolutamente decisivo. A expressão de afeto honesta e firme dos pais é fundamental para a identificação sexual. Agora, por favor, tive caso de uma criança que a mãe queria muito ter uma menina e nasceu um menino. Detalhe, ela comprou tudo rosa. E começou o bichinho a brincar com coisas rosas. E coisinha rosa para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. Daqui a pouco o menino cresceu um pouquinho e disse, pastor, eu acho que meu filho é homossexual. Não, eu não acho que ele é homossexual, não. Eu acho que ele aprendeu a brincar com coisa de menina que foi o que você ensinou para ele. Isso tem nada a ver com homossexualismo. Agora eu falo o seguinte, agora ensina ele a brincar de carrinho. Ele começou a brincar de carrinho e esqueceu das bonecas. Então essa história de dizer, nasceu homossexual, ninguém nasce homossexual. Isso não existe. Você nasce homem e nasce mulher. E com o passar do tempo, você decide o que você vai fazer da sua vida. Mas essa ideia é muito esdrúxula. Proteja seu filho de ter de ir a qualquer outro lugar para encontrar amor e aceitação. Está assim, de gente querendo dar amor para o teu filho. Aceitar o seu filho, eu lhe aceito do jeito que você é, meu filho. Para com isso. Meu filho não tem nenhum problema. Eu cuido do meu filho. Eu sei o que meu filho precisa. Ponto. 6º princípio, as mensagens precisam ser claras e positivas. As crianças absorvem informações interessantes e que podem compreender e ignoram, e deixam perdidas aquelas que elas não entendem. Certa vez um pai foi explicar para o filho, pai, como é que eu nasci? Não, o papai foi lá e botou uma sementinha na sua mãe e aí nasceu o filhinho. Coisa linda, bonito, poético. Aí o filho chegou para a mãe, onde o pai botou a pá? Que pá? A pá que ele usou para botar a semente na senhora. O que o filho entendeu? Nada. Você foi muito poético e poético até demais. Que não serviu para nada. A linguagem parece ser muito clara para nós, mas para eles, não. 7º princípio, eu vou usar Provérbios 4:1, onde diz, ouvi, filhos, a instrução do pai, estai atentos para conhecerdes o entendimento. Devemos vacinar nossos filhos contra mensagens morais destrutivas. Muito cuidado com relação a isso. Nossas crianças vão estar ouvindo mensagens como, o sexo foi dado por Deus e deve ser praticado. Você sabia disso? Você acha que os adolescentes nunca ouviram isso? Os pré-adolescentes, os tweens nunca ouviram isso? Já ouviram sim. Todos têm o direito de experimentar o sexo? Frase bonita, linda.
e demoníaca. O prazer do sexo nos leva mais perto de Deus. Para com isso. Muito bonito e demoníaco. Algumas sugestões de como vacinar os nossos filhos. Expor nossos filhos a essas visões contrapostas para que eles não se surpreendam quando eles ouvirem. Meu filho, você vai ouvir muita gente falando que o sexo foi dado por Deus. Realmente, foi dado por Deus. Mas Deus, quando deu o sexo, também deu orientação como é que o sexo deve ser usado. O sexo deve ser usado com um homem e uma mulher casados. Eles dois casados, ali, casalzinho, foi lá, se casou, pronto. Eles podem usar o sexo. Não tem outra maneira de usar o sexo, não, filho. Foi dado por Deus. E Deus diz como é que pode usar. Preparar-nos para a oposição e até perseguição. Ei, quadrado, teu pai é quadrado, teu pai sabe de nada, macho. Deixa de ser besta. Está perdendo ali, tem um negócio ali legal e tal. Para com isso. Não dá. Ajudá-los a pensar ativamente no que creem e colocar isso em palavras. Filho, você entendeu o que o papai disse? Entendeu? Diz aí o que tu entendeu. Eita, pai, eu fico com vergonha, pai. Oxe, o senhor também, hein? Não, filho, tem nada não, está só nós dois aqui. Tu falar alguma besteira, eu não conto nem para tua mãe. Daqui a 5 minutos ele conta. Mas tudo bem, ele diz que não conta. Ajudá-los a expressar seus pontos de vista de modo que estejam se comprometendo a seguir o caminho cristão correto. Ajude a eles. Ajudá-los a formular resposta a esses conceitos. Filho, quando disserem para você que o sexo foi dado por Deus e qualquer um pode usar, você diz isso aqui para eles. Aliás, você aproveita e evangeliza eles, para ver se eles começam a conhecer um pouquinho da palavra de Deus. 8º princípio. Quanto mais estreito e mais positivo for o relacionamento entre pais e filhos, maior será a influência dos pais sobre o comportamento deles. Se quisermos ter impacto na moralidade dos nossos filhos, nós devemos estar bem perto deles para que eles desejem seguir os nossos passos. Precisamos pensar em boas oportunidades e dedicar tempo para os nossos filhos. Esse tempo não é só para uma palestra. Meu filho, venha cá. Papai precisa falar com você. Ih, papai, de novo, sermão. Tem certeza? Pode ser depois. Depois, papai, eu vou conversar com o papai. Pode deixar, pai. Não, não é por aí o caminho. Quando o relacionamento do adolescente com os pais proporciona um amor generoso, uma aceitação, ele não vai atribuir maior importância à necessidade de manter um relacionamento de namoro, um relacionamento sexual, apenas para conseguir o que ele necessita. Nós precisamos incutir isso na cabeça dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, para que eles possam, quando partirem para um namoro, realmente eles terem a noção do que eles estão, para onde eles estão seguindo. As minhas filhas vão completar 18 anos agora, desculpa, tá citando minhas filhas, tá? Mas elas vão completar agora 18 anos, nunca arranjaram um namorado. Eita, pastorzinho, rédea curta, né? Não, desde que elas completaram 14, 15 anos, eu disse, minha filha, namoro, vão arranjar um casamento, vão casar, diminui a despesa do papai e da mamãe. Eu não quero ir papo com namoro. Por quê? Porque quando elas eram mais ou menos na idade de 10, 11 anos, elas chegaram para mim e perguntaram, pai, com quantos anos eu posso namorar? Eu disse, filha, com a idade que você quiser. O importante é que você saiba o que é namoro e saiba a importância do namoro. Papai sentou, botou as filhinhas lá do lado e tivemos um tempo riquíssimo. Estudamos a Bíblia, vemos os textos, aprendemos o que é namoro, aprendemos o que é uma boa amizade, uma amizade gostosa que fica e como a gente deve investir nas nossas amizades. Resultado, até hoje não arranjaram um namoro. Não querem papo, né? Elas são bonitinhas, viu, cara? Não, elas são feias, não. Então, elas não querem saber. E quando falam, e tem meninas na igreja com 15 anos, 14 anos, tudo com namorado e tudo, alguns pais perguntam, por que tuas filhas não têm namorado? Eu não sei, macho. Não sei que marmota é essa. Eu já disse para elas que elas podem namorar na casa. Todas aquelas casas, mas não querem casar, então. Elas sabem o que é namoro. Elas sabem qual é a importância do namoro. Elas sabem para que serve o namoro. Então, se você ensina para os seus filhos, sabe que é uma das palavras que eu
mais curto quando eu escuto dos jovens? Pastor, eu estou naorando. Eita, nego velho, eu fico feliz, ó. Mas está tão raro a gente ouvir essa palavra. Pastor, estou naorando. Eu conheci um casal, filé, casalzinho, casado hoje, ó, daqui. Passaram um ano naorando. Acho massa isso. Vocês sabem o que significa, né? A gente está orando para namorar. Então, quando a gente terminar de orar, que a gente vê que realmente a gente namora, a gente vai e namora. Acho gostoso isso. Mas talvez falta. Não, é porque, na realidade, sabe o que é, né? A gente testa um, se não der certo, testa o outro, se não der certo, testa o outro, depois testa o outro e depois fica para a titia. Vou parar por aqui, senão vou falar muita coisa. Princípio 9. Pastor, me dê mais 5 minutos, por favor. A repetição é decisiva. As mensagens mais importantes sobre sexualidade raramente acertam o alvo na primeira tentativa. Não tem jeito. Existe um fato muito curioso nos dias de hoje. Por volta de 100 anos atrás, pessoal, isso é real. Isso não é historinha da carochinha não, tá? Por volta de 100 anos atrás, a idade média em que os jovens chegavam à puberdade era entre 17 e 18 anos. Eles não se tornavam férteis até por volta da mesma época, 17 e 18 anos. Hoje em dia, a idade média para o início da menstruação é abaixo dos 12 anos e existem casos de crianças de 9 anos que já menstruaram. Os meninos estão começando a puberdade entre 13 e 14 anos. Guarda esses números. As estatísticas mostram que o homem, em média, se casa entre 26 e a mulher com 24 anos. Geralmente é essa a média. Os homens estão vivendo, em média, 12 ou 13 anos após a puberdade, antes de se casar. Conclusão: os jovens de hoje estão vivendo a puberdade mais cedo e por um tempo bem maior. Ou seja, estão tendo de enfrentar o fato de serem solteiros e sexualmente maduros por um tempo bem maior. Você acha que isso é brincadeira? Não. Não. Você vai pegar vários textos bíblicos lá, com namoro, quer dizer, com casamento, o cara estava ali, entrou na puberdade, se casa, você vai ler um pouquinho sobre a história de Israel, tinha essa história de esperar, sabe, até a mamãe pegar e o papai chutar do ninho, não. 17 anos, já tinha a responsabilidade dele, já tinha lá, ia saber o que ele tinha que fazer, ia atrás da mulher, casava e pai, que vida que segue. Hoje em dia não é isso que acontece. Por isso é que a repetição da mensagem deve ser mais frequente e com mais qualidade e deve ser mais intensa. Intensa, pastor? Sim. Com o passar do tempo, nós vamos aumentar o nível da informação. Quando criança, nós falamos sobre o quê? Os órgãos sexuais, nós falamos, vai começando a crescer, vamos falar sobre puberdade, vamos falar sobre virgindade, vamos falar sobre gravidez, vamos falar sobre DST, vamos falar sobre homossexualismo, preservativo, orgasmo, sexo oral, sexo anal, até o beijo grego, se for o caso. Mas a gente não tem como escapar disso. Então chega a sua filha e diz: pai, o menino lá na escola está falando negócio de beijo grego, pai, o que é isso? Talvez esteja na hora de você sentar e dizer: filha, beijo grego é isso aqui. Sai de pé, isso é demoníaco. Sim, tem que falar. 10º, a sexualidade não é coisa mais importante da vida. Por favor, as crianças têm que entender isso. A sexualidade não é a coisa mais importante na vida. Temos que nos especializar, nos empenhar de colocarmos a sexualidade no seu devido lugar. O que as pessoas desejam nos relacionamentos humanos, infelizmente, hoje é prazer. É o que as pessoas querem. O orgasmo e as excitações satisfazem somente os níveis mais superficiais das nossas necessidades como seres humanos. As pessoas precisam entender que qualquer relacionamento real pode resistir ao tempo. E se pode resistir ao teste do tempo, pode resistir também à restrição sexual.
A nossa sexualidade é um presente de Deus, mas nós precisamos direcioná-la para que ela possa ser o mais profunda. Nossa capacidade de amar a Deus, de amar uns aos outros, vai nos tornar uma pessoa especial. Eu amo a Deus pelo presente da sexualidade. Eu amo ao próximo, em especial a minha esposa. São princípios que devem nortear o relacionamento. Para concluir, eu coloquei aí 4 frasezinhas que eu vou ler para vocês. Podemos vacinar nossos filhos contra mensagens negativas em qualquer idade, mas quanto mais tarde começamos, maior a possibilidade da cabeça estar cheia das mensagens dos meios de comunicação. E que mensagens eles vão receber? A melhor educação, as histórias são ilustrativas e eficientes em qualquer idade, mas as nossas próprias histórias são mais influentes se forem contadas mais cedo do que mais tarde. As crianças precisam ouvir as histórias que nós temos para contar. A melhor educação sexual ocorre nos momentos ensináveis, mas teremos mais momentos ensináveis se tivermos um forte histórico de conversas com os nossos filhos. Crie momentos onde você vai estar com seu filho, conversando com ele, batendo papo com ele. Sabe qual é o lugar mais importante da nossa casa? Não é na frente da televisão, é na frente dos nossos filhos. Não é na frente da tela de um celular, é na frente dos nossos filhos. Não é na frente da tela de um computador, é na frente dos nossos filhos. Guarda um lugar especial na tua casa, onde não vai ter televisão, onde não vai ter computador, onde não vai ter celular. Vai ter um sofá surrado, bem usado, por mim, pela minha esposa e pelos meus filhos. Um relacionamento estreito com seus filhos exerce uma influência efetiva sobre eles. Porém, quanto mais cedo você trabalha nesse tipo de relacionamento, mais provavelmente alcançará o sucesso. Irmãos, que Deus abençoe a vocês. É um assunto delicado, eu sei que é um assunto complexo. E eu deixei aí no final uma série de perguntas. É uma relação de perguntas que alunos entre 13 e 15 anos apresentaram como dúvidas e preocupação entre os estudantes. Eles foi que fizeram essas perguntas. Aí eu pensei, se eu vou dar antes vocês vão fazer pergunta para mim, mas eu vou fazer pergunta para vocês também. Está aí algumas perguntas para vocês responderem. Espero que vocês consigam responder. Essa é tarefa para casa, tá? Não vão responder agora, não. E, por favor, não vão perguntar para mim isso aqui, não. Vocês vão responder e depois vocês vão ver como é que vocês vão responder aos seus filhos, caso eles façam essas perguntas. Claro que pode ser que muitas dessas aqui seus filhos nunca vão fazer. Mas, com certeza, dificilmente você vai escapar de alguma dessas perguntas. Então, eu fiz questão de colocá-las aí para que vocês pudessem ver o quão essas crianças já estão avançadas nesse tema chamado sexo. Vamos orar? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por esse breve momento de estudo, onde pudemos falar um pouquinho sobre a questão da sexualidade infantil. Que cada lição que foi aqui exposta possa penetrar nos corações e que Tu possas aplicá-las da forma como Te apraz. Tira aqui, ó Pai, o que vem do homem e filtra aqui o que vem do Teu Santo Espírito. É o que eu Te peço humildemente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.